Senhores conselheiros, bom dia. Na ausência do magnífico reitor, que se encontra em viagem a trabalho, nós estamos presidindo a reunião do Conselho Ordinário do mês de setembro e estamos aguardando o quórum regulamentar, que hoje está bem pequeno, mas já dá para iniciar com os oradores inscritos. Nós só temos 2 oradores inscritos, vamos ouvi-los, para depois, então, entrarmos na ordem do dia, que pretendemos também ser examinada, porque não há nenhum assunto mais candente, mais difícil, são processos de rotina. Então, o primeiro orador inscrito é a conselheira Bia Lopes. Eu pediria que os oradores que se inscreveram aqui... por favor, já está sendo... 1 minuto, tá bom. Hoje estamos todos com tranquilidade. Bom dia, senhores conselheiros. Eu me chamo Gabriel, sou estudante do curso de Direito, sou membro do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, e hoje eu vim trazer uma questão para esse conselho que para a gente é muito cara. No final do ano de 2012, teve início na Faculdade de Direito uma obra na sua fachada, na frente, que seria uma obra de reforma do gradil e construção de uma guarita. Na época, a placa ainda da obra apresentava a informação de instalação de catracas. Houve um debate muito grande na comunidade acadêmica em 2012, assembleias dos estudantes, reuniões entre os professores que se posicionaram contra a instalação dessas catracas. Era uma obra no valor muito alto, R$170 mil aproximadamente, para a construção de uma simples guarita e a reforma de um gradil, e uma catraca indesejada. Hoje, após essa obra ter se alastrado por muito tempo e não ter sido concluída no seu prazo apresentado de início, essa obra se finda com a instalação da catraca. Entretanto, em 2012 ainda, quando se disse que ia se instalar a catraca, os estudantes se reuniram e chamaram a direção da Faculdade de Direito para dialogar e argumentar que essa catraca não era desejada tanto pelos estudantes quanto pelos professores, por diversos motivos que eu acho que aqui a gente coloca que as catracas elas não são, de fato, um impeditivo para as pessoas que têm a má fé quando querem desejar fazer algo ruim. As catracas, então, portanto, não garantem a segurança de fato dos estudantes, e a catraca é um impeditivo, de fato, para o livre acesso à universidade, que eu acho que a gente acredita que isso não é o que se espera de uma universidade pública. Dentre outros muitos argumentos. O professor Edson, diretor da Faculdade de Direito, concordou com as argumentações e emitiu uma nota oficial da direção se comprometendo com a não instalação das catracas. Inclusive, eu tenho aqui a nota, eu gostaria de distribuir para os conselheiros que quiserem ter conhecimento, que esse foi um compromisso firmado pela Faculdade de Direito. Então, os estudantes aqui questionam e esperam uma resposta da universidade no sentido de a gente ser esclarecido essa questão, como se a faculdade se compromete na não instalação das catracas e hoje, sem aviso nenhum, fim da obra com a instalação das catracas que se iniciaram ontem. O segundo ponto, e bem breve, eu na função ainda de presidente da Associação Atlética Acadêmica Camilo Guerreiro, a Atlética da Faculdade de Direito, e membro da comissão organizadora do Interuf, venho comunicar para vocês que a quadra da Faculdade de Direito está interditada e fechada, inviabilizando as atividades de todas as atléticas, e hoje só em Niterói nós temos 13 atléticas, e a realização da competição com a Interuf.
Para quem é de Niterói sabe que aqui na nossa cidade nós temos poucas praças esportivas e, se não a única adequada, a UF tem apenas a faculdade de Direito como uma opção. Então, os estudantes estão inviabilizados de realizar seus treinamentos, participar das competições que já estão inscritos, já arcaram custos com isso e que hoje não conseguem manter os seus treinos e o seu compromisso com os associados. Isso é um problema que vem desde o final do período passado e a quadra continua fechada, não só para as atividades esportivas, mas também para outras atividades. Isso é um apelo que a gente faz para que essa questão, que é simples, inclusive, pois o teto está com alguns buracos, é só tampar, possa ser resolvido o quanto antes. É isso aí, obrigado. Bom dia. Pois não, conselheira Lívia. Bom dia. Eu trabalho no AP também, e o mesmo problema das catracas, né? Eu queria lembrar que o Conselho Universitário ele aprovou um GT, né, um grupo de trabalho para discutir acesso, segurança, e eu sou parte do GT, eu nunca fui chamada para esse tal GT, eu acho que ele nunca se instalou, e assim, a mesma questão da direito, novamente o discurso vai ser instalado as catracas no hospital. O hospital não tem brigada de incêndio, não tem sinalização eficiente, não tem rota de fuga, é um hospital velho, com climatização, vários aparelhos de ar foram instalados, né, assim, vários princípios de incêndio no hospital, teto que cai. Então, assim, qualquer pânico, qualquer coisa que surja no hospital, depois vai vir aqui moção de repúdio, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, nós já temos uma ação denunciando, porque a gente quer saber a questão da segurança do hospital. A segurança do hospital, no entorno do hospital, é muito pior, porque as pessoas têm que sair em grupos, porque o hospital não tem estacionamento, aí os carros são à noite, os carros são estacionados longe, então as pessoas têm que sair em grupo, porque os carros são assaltados, os carros são arrombados, e a gente quer segurança, nós queremos, o Sintuf quer discutir acesso, quer discutir segurança, mas não é dessa forma, né? Assim, acima do Conselho Universitário, abuso de poder, as pessoas querem fazer o que pensam, o que acham que deve ser, sem discutir em lugar nenhum. Né? O Sintuf quer discutir, nós queremos discutir acesso, sim. Né? A gente se preocupa com a segurança. Mas no hospital, as pessoas estão sendo assaltadas lá de fora, porque lá no hospital, fim de semana, à noite, o hospital fica muito vazio. Então, a gente tem essa preocupação também. Né? Agora, as catracas, a gente quer saber o laudo dos bombeiros. Vai ser instalada quando? E a questão da segurança? Cadê a brigada de incêndio, rotas de fuga? Quem já foi no hospital sabe, quem entra não sabe sair. O que mais tem no hospital é as pessoas perdidas. Ninguém sabe por onde sair do hospital, porque o hospital ele não tem sinalização. Agora mesmo caiu, no teto dos pacientes do sexto andar, caiu o teto, caiu pedaço de teto também no quarto dos médicos também. Né? Então, assim, qualquer situação de pânico, como é que vai ser, né? As portas do hospital, todo mundo sabe que o local público, as portas têm que abrir para fora, abre para dentro. Então, no momento de fuga, as pessoas vão ficar dando encontroada. Aquelas catracas as catracas, elas são uma barreira em caso de incêndio, né? Então, eu também quero, aproveitando o que o estudante falou, nós também estamos denunciando aqui a instalação das catracas do hospital para o tubo que está se falando nos corredores. Obrigado, conselheira. Conselheiro Tarcísio Rivello. Bom dia a todos, bom dia à presidência da mesa. Eu não estava inscrito, mas acabei me inscrevendo, porque eu tenho vaga aí no Pinga Fogo. As pessoas não devem falar uma coisa que é inverdade. Né? Por que vocês não fizeram o A para a Lígia que fizeram aqui? Então, o fato de ser, a primeira coisa que tem filosófica na vida, o fato de ser público não tem que ser desorganizado. Essa é a primeira questão. A primeira questão é essa. Isso é fundamental que tenha organização para evitar que as pessoas usem, por exemplo, o crachá de um outro. Então, existe lá, e foi publicado em BS, assinado por 3 diretores, discutido por 3 diretores, por 3 diretorias, Instituto de Saúde da Comunidade,
Faculdade de Medicina do Hospital Antônio Pedro e fizemos lá um regimento de regulamentação do controle de acesso. Participou, inclusive, estudantes, funcionários dessa discussão. Essa é a primeira questão que tem que estar clara. Ninguém fala isso aqui, né? A rota de fuga existe, não existia no Antônio Pedro, nós recuperamos o chamado corredor principal do Antônio Pedro. A sinalização existe também. Alguns lugares estão sem sinalização porque estão em obra. Por exemplo, todo o ambulatório que ocupava praticamente todo o térreo do prédio principal está em obra. Então, eu não vou ficar gastando 2, 3 vezes, 4 vezes, porque nós temos respeito ao bem público e ao erário público. Está lá uma sinalização no ambulatório, precária hoje, porque a obra vai sinalizar. Então, tem rota de fuga, a brigada de incêndio está sendo um projeto de segurança do hospital, que não é apenas incêndio, tem um projeto que nunca teve. Então, é preciso deixar claro isso. O hospital é antigo, não é velho. Velho é trapo. Está todo recuperado. Fala a verdade que tem que ser falada. Não omite. Só fala aquilo que lhe interessa. Tudo que foi feito não vale nada. Vale sim, porque lá salva mais. Salva muita gente lá dentro. Eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que as inverdades não devem ser ouvidas, apenas falada, porque é um lado político, eleitoreiro, partidário. Mais nada do que isso. Obrigado. Muito bem. Vamos. Não havendo, por favor, não havendo mais oradores inscritos, vamos passar para a ordem do dia. E nós temos 17 processos, todos de absoluta rotina, e daí a intenção de colocá-los em aprovação, já retirando da pauta os 3 primeiros processos, 1, 2 e 3, que são concessão de títulos e que não tem quórum qualificado. Então, seria do processo número 4 em diante. Todos passaram pelas câmaras especializadas, a maioria são doações, de modo que nós vamos colocar em bloco a apreciação desses processos, independentemente de qualquer detalhe ou pedido de esclarecimento que seja feito por qualquer conselheiro. Algum destaque? Não? O conselheiro pede o quórum, a gente é obrigado a contar. Muito bem. Pedido de verificação de quórum pelo conselheiro Paulo César. Por favor. Temos quórum, um acima do quórum. Obrigado, conselheiro. Então, retomando, algum destaque a algum dos processos? Tudo bem. Então, 5 e 7. Mais algum? 6. Tá. É um recurso. Então, não havendo mais destaques, vamos colocar em bloco os processos da pauta, com exceção dos números 4, 5 e 6. Aliás, perdão. 5, 6, 7. Estão fora da pauta, por falta de quórum especial. Então, os conselheiros que estão de acordo com a aprovação em bloco, a menos os destaques apresentados, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 5,
criação do curso de graduação de Engenharia de Produção Bacharelado, em Santo Antônio de Pádua. Conselheiro relator, conselheiro Wilson, que é o da Câmara de Legislação e Normas, que está presente, por gentileza. O conselheiro que não é o conselheiro relator, mas que está representando a Câmara de Legislação e Normas, está compulsando o processo. Foi para o sacrifício. Bom dia. O processo que foi pedido destaque trata o interessado é o Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior e trata da criação do curso de graduação de Engenharia de Produção, bacharelado, na localidade de Santo Antônio de Pádua. Eu observo que há uma manifestação técnica da Prograde, da Coordenadoria de Apoio Curricular, Prograde, que analisou em 21 de agosto de 2014, né, com uma opinião favorável para o prosseguimento do processo, sugerindo o deferimento do pedido de criação do curso. Veio ao Conselho de Ensino e Pesquisa, e o Conselho de Ensino e Pesquisa manifestou-se favoravelmente à criação pelo Conselho Universitário do curso em tela, através da resolução número 380/2014, e tramitou nas câmaras do Conselho Universitário, com parecer da CLN favorável, Orçamento e Finanças idem, e, portanto, vem a plenário do Conselho Universitário. Professor Paulo César. Bom, pelo que consta aqui no processo, o curso é para funcionar lá em Pádua. Inclusive, na justificativa da criação, que está aqui, é falado exatamente isso, que existe uma carência de instituições públicas no ensino superior, e fala da parceria da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua com a UF para as instalações, seção de 10 mil metros quadrados, onde a universidade edificou uma biblioteca, etc. e tal. Professor? Ok. O professor de Pádua aqui pode ser a pessoa mais avalizada para responder a questão do PC. Eu agradeço a oportunidade. A questão do espaço é a seguinte. Nós temos um prédio novo lá, é uma alfasa de 3 andares, que para os cursos noturnos já está pequeno. Mas como esse curso vai funcionar em período diurno, nós temos salas ociosas. Então, espaço vai haver. E eu só queria enfatizar a necessidade de desenvolver, da gente procurar desenvolver aquela região do Noroeste Fluminense, que tem saído no jornal, eu li no Globo segunda-feira passada, que é uma cidade onde algumas cidades estão encolhendo. Miracema está encolhendo, Lajes do Murié está encolhendo, Itaocara está encolhendo, a população, né? E, embora a mesma matéria indique que Itaperuna, né? Que Itaperuna, Pádua e Bom Jesus aparecem como polos. E Santo Antônio de Pádua aparece como polo exatamente por causa do campus da UF, do campus do INFE e da FAETEC. Então, a tentativa lá é a gente plantar uma universidade, assim, lato sensu, estrito sensu, lá, uma universidade que sirva como alavanca de desenvolvimento, porque aquela região lá realmente é muito necessitada. Obrigado. Senhor presidente. Com esclarecimentos prestados, vamos colocar o processo em votação, com o parecer da Câmara de Legislação e Normas, que é favorável à criação do curso. Os conselheiros que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O próximo é o processo de número 6, é um recurso administrativo de Flávio Ferreira de Miranda. Também o conselheiro
Wilson, representando a Câmara de Legislação e Normas. Bom, eu vou fazer aqui, às vezes, de representante da Câmara de Legislação e Normas, membro da Câmara que sou, e o processo trata de um recurso que eu vou passar a leitura do documento para que os conselheiros possam se informar. Flávio Ferreira de Miranda, já identificado no processo administrativo em epígrafe, vem respeitosamente solicitar que seja conferido efeito suspensivo ao recurso interposto ao Conselho Universitário, protocolado em 22 de abril de 2014, sob o número 23069003928/2014-61, para que o concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira do magistério superior, cargo de professor assistente, 40 horas DE no SEC, Departamento de Ciências Econômicas de Campos, realizado entre os dias 4 de novembro de 2013 e 8 de novembro de 2013, número do processo 23069053841/2012-72, não prossiga, eis que existe justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente de sua execução nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo em âmbito da administração pública federal, que pode ser aplicada subsidiariamente às regras específicas da Universidade Federal Fluminense, conforme prevê o artigo 69 do mesmo diploma legal. Nesses termos, pede deferimento, Niterói, 24 de abril de 2014, Flávio Ferreira de Miranda. Esse recurso tramitou nas câmaras e a Câmara de Legislação e Normas entendeu ser pertinente a avaliação preliminar pela Procuradoria Federal junto à UF. Tá. 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 Que é essa aqui. Então, primeiro tem uma decisão da Justiça Federal, onde eu posso fazer uma leitura, é pequeno, vou fazer uma rápida leitura. Impetrante Flávio Ferreira de Miranda, impetrado presidente do Conselho Universitário da UF, juiz federal Rogério Tobias de Carvalho, decisão. Vistos em inspeção. Flávio Ferreira de Miranda, pessoa física qualificada e representada nos autos, impetra mandado de segurança preventivo com pedido de liminar contra ato público atribuído ao presidente do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, pretendendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto ao Conselho Universitário. Notificado, o impetrado prestou informações, arguindo preliminarmente carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e defendendo, no mérito, a legalidade de sua atuação. Passo ao exame da liminar. O impetrante recorreu do resultado de concurso público para professor da UF, não concordando com a correção da sua prova, promovida pela banca examinadora. Vislumbrando prejuízo de difícil ou incerta reparação, pede que seja dado efeito suspensivo ao aludido recurso. O direito líquido e certo do impetrante estaria lastreado no artigo 61, parágrafo único, da Lei 9.784/99. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Como se observa, a regra geral é o não efeito suspensivo aos recursos administrativos. Excepcionalmente, poderá a autoridade administrativa atribuir tal efeito, se entender que exista justo receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, penso que o interesse individual do impetrante de ver paralisado o certame se choca com ao da UF, de dar efetividade aos seus atos administrativos, perseguindo o interesse público inerente ao propósito da instituição pública de ensino.
A princípio, deve prevalecer, o interesse público. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar ao Ministério Público Federal para opinar, após volta inconclusos para a sentença. Niterói, 2 de junho de 2014, assinatura eletrônica de Rogério Tobias de Carvalho, juiz federal titular da primeira vara de Niterói. E há aqui também a manifestação da Proger, que havia sido requerida pela Câmara de Legislação e Normas. Trata-se de diligência formulada pelo ilustre relator do presente processo, junto na Câmara de Legislação e Normas do Egrégio Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, solicitando manifestação acerca da pretensão deduzida por Flávio Ferreira de Miranda, no requerimento de folha 01, que requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso administrativo que interpôs junto ao precitado Conselho Superior, protocolado em 22 de abril de 2014, de que trata o processo UF número 23069-003928/2014-61. De esclarecer ao ilustre relator que o reconhecimento do efeito suspensivo ao recurso administrativo está sendo discutido também na via judicial, pois o interessado impetrou, em 28 de 4 de 2014, mandado de segurança em trâmite pela Primeira Vara Federal de Niterói. Nesse sentido, a cópia da petição inicial, as folhas 04 e 05. Após a apresentação das informações da autoridade coautora, folhas 06/56, foi prolatada a decisão indeferindo a liminar pleiteada, pois entendeu o meritíssimo juízo que o interesse, abre aspas, o interesse individual do impetrante de ver paralisado o certame se choca com o da UF de dar efetividade aos seus atos administrativos, perseguindo o interesse público inerente ao propósito da instituição pública de ensino. Fecha aspas. Conclusivamente, impõe orientar o ilustre relator no sentido do indeferimento também na via administrativa do efeito suspensivo requerido, acompanhando assim o entendimento judicial, ainda que em fase de liminar. No que diz respeito ao recurso administrativo, que deve ser examinado pelo Egrégio Conselho Universitário, as razões apresentadas pelo interessado para recorrer, por sua especificidade, afastam a competência desta Procuradoria Federal para seu exame. A Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores da UF, Niterói, 18 de agosto de 2014, Jonas de Jesus Ribeiro, Procurador Federal-Chefe. Retornando à Câmara de Legislação e Normas, foi exarado o seguinte parecer. Considerando o parecer da Procuradoria Federal junto à UF, esta Câmara manifesta-se pelo indeferimento na área administrativa, acompanhando o entendimento judicial. Senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os conselheiros que estão... O secretário vai dar uma explicação complementar. Lígia, ele fez um concurso público para a UF, só resumindo. Ele, não satisfeito com as notas, ele recorreu do concurso, recorreu da decisão. No CEP, ele perdeu. O CEP, que na verdade analisa isso, normalmente não vem ao CUV. Essa parte fica sempre... Mas ele, não satisfeito ainda com a decisão do CEP, ele recorreu ao CUV também. E recorreu judicialmente ao mesmo tempo. No mesmo tempo que o CEP indefere o pedido de recurso por nota. Ele não concorda com as notas da banca examinadora. Então, esse pedido foi indeferido no CEP. Não satisfeito, ele recorre ao CUV e à Justiça Federal. Tanto na Justiça Federal, entendeu? Quanto no CUV, agora no CUV, na Câmara, continua indeferindo o pedido de suspensão. A Procuradoria também acompanha, parece mesmo, porque o juiz já se manifestou. Entendeu? Então, mesmo assim, quando acabar esse recurso aqui no CUV ainda, ele ainda tem direito a recorrer judicialmente, porque está em fase liminar. Ele pode agora conseguir. Na fase administrativa, na UF, nós estamos fechando a porta para ele. Agora, judicialmente, que são a liminar, o juiz indeferiu, só a liminar. Pode, no mérito, achar que ele tem razão lá na frente. Você entendeu, mais ou menos? Só porque eu resumi rapidinho. Porque eu sei desse processo, porque ele passou no CEP, então ainda está um pouco. Então, um concurso para campus,
ele fez concurso, inconformado com as notas na banca, recorreu ao CEP, que é o órgão que ele teria que recorrer. O CEP indeferiu o pedido e homologou o concurso. Ele, inconformado, ele recorre ao CUV, porque ele está recorrendo em fase administrativa. Mas, simultaneamente, ele recorre à Justiça Federal no pedido liminar para suspensão. O juiz nega. E a Procuradoria também, a CLN pede ajuda à Procuradoria, a Procuradoria também continua mandando indeferir. E hoje o CUV está indeferindo. Administrativamente, ele ainda tem o recurso, ele pode ir para a Justiça Federal, continuar, até no mérito, pode até ganhar. Deu para entender? Pois não. Eu queria solicitar que vocês, quando fizessem, concluíssem esses processos aqui na pauta, fizessem como acontece lá no SEB, que disse que foi indeferido ou foi deferido. Mas aí é recurso, porque... Mas aí fica complicado. Que aí tudo judicial. Lá a gente coloca... Tá, a gente pode até aumentar sim, Vinícius, a gente melhora. Porque lá quando a gente coloca, Vinícius, porque o indeferimento é de Câmara, aqui é judicial, aí a gente... Entendeu? É diferente um pouco. Mas tudo bem, podemos colocar. Podemos colocar indeferido judicialmente. Não tem problema, Vinícius, a gente pode colocar indeferido judicialmente. Tranquilo. A liminar foi negada. O juiz diz que ele não vai interromper nada, que se prossiga. Na fase administrativa, acabou. Ele diz que a UF pode continuar. Agora, quando o CUV acabou, aqui na UF não tem recurso mais. O que nós estamos dizendo é o seguinte, da agora em diante, só com o juiz. E o juiz já está com o processo dele lá julgando o mérito. Tá certo? Pelo CEP e agora pelo CUV, pelo próprio juiz e pela PROGÉ. Administrativamente. Tá certo? Esclarecido, então, o parecer, vamos ao processo de votação. Votar o parecer da Câmara de Legislação e Normas que mantém o indeferimento já aplicado pelo CEP e na esfera judicial, na parte administrativa, pelo juiz que negou a liminar. Então, os conselheiros estão de acordo com o parecer da Câmara, que é pelo indeferimento, permaneçam como estão. Aprovado. O último processo a ser apreciado hoje é o de número 7, que é a inclusão de servidores técnico-administrativos na composição do colegiado das unidades. Conselheiro Wilson, por favor. Senhoras e senhores conselheiros, na reunião do conselho passada, eu apresentei um projeto de resolução, encaminhei à mesa, que trata da participação dos servidores técnicos administrativos nos colegiados das unidades. A participação dos servidores técnicos administrativos nos colegiados das unidades não está previsto no Estatuto. E eu entendo que nós estamos diante de uma dicotomia, porque no Conselho Universitário nós temos a participação dos servidores técnicos administrativos, como tem que ser. Todavia, no colegiado de unidade, nós não temos isso ainda regulamentado, muito embora alguns colegiados de unidade permitem a participação. E o que gera, ao meu ver, a possibilidade, no mínimo, de dúvidas. Porque, se não está previsto no Estatuto, me parece que carece da legitimidade. Então, eu tentei, alguns anos atrás, aqui no Conselho, trazer essa questão, e a questão foi encaminhada para a Estatuinte. E, infelizmente, nós não conseguimos uma solução. Sofremos com a solução de continuidade desse caso. Então, por isso, na semana passada, desculpa, no mês passado, na reunião passada, eu trouxe o assunto de volta e o seu presidente, o magnífico reitor, encaminhou para as câmaras, para discussão nas câmaras, para depois vir, previamente, para depois vir ao plenário do Conselho. Então, o projeto de resolução é o seguinte: alterar o Estatuto da Universidade em seu artigo 36, capítulo 2, título 4, no que cabe à composição dos colegiados das unidades universitárias.
incluindo a participação dos servidores técnicos administrativos, conforme a proporção definida pelo Estatuto da Universidade para o segmento dos estudantes. Wilson da Costa Santos. Senhor presidente. Em discussão, conselheiro Paulo César. Bom dia. Esse assunto, nós temos que ter muito cuidado nessa votação, apesar de eu ser favorável que os servidores técnico-administrativos e alunos participem de todas as plenárias dessa universidade, porque nós vamos ter que tomar decisão, eu acho que nós temos que adiar isso, porque nós estamos entrando até em estatuto e regimento de departamento, de unidade e tudo mais. O Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia tomou uma decisão, colocou 2 servidores para participar da plenária, quer dizer, assim. E isso foi questionado, chegou até a Proger. E a Proger diz que realmente o Estatuto da UF e a maioria dos estatutos, quer dizer, Estatuto da Unidade, a maioria dos departamentos não prevêem isso, a não ser que fossem alterados esses estatutos. Então, tomar uma decisão dessa significa estar mexendo com 89 departamentos, com, sei lá, 49 unidades. Acho que nós temos que ter calma. E acho que quando você propôs isso no passado, isso foi levado para a Estatuinte, porque tem muitos lugares que os alunos também querem participar. A gente pode fazer um estudo englobando tudo, mas não uma coisa solta, que é perigosa, porque vai ver, tem departamentos aqui, por exemplo, a Proger, quando respondeu ao Departamento de Engenharia Civil, disse que não consta nada disso, nem no Estatuto da UF, nem regimento, e somente um departamento da arquitetura fez o ensino, o dever de casa. Votaram na plenária, fizeram um processo para a direção da arquitetura, que foi para a Proger, que foi para as câmaras, que vieram aqui para o CUV. Está me ouvindo? Não. Tá. E aí foi votado e aprovado pelo CUV. Tem que ser feito toda uma normatização, todo um cuidado. Porque, senão, o que está acontecendo? Atitudes estão sendo tomadas e votadas em departamentos, por exemplo, na Civil, botaram 2 funcionários, tudo bem, eles participaram, votaram e assinaram a ata. Isso não tem valor jurídico. As decisões que estão sendo tomadas não têm valor jurídico, porque não tem respaldo jurídico para estar presente. Entendeu? Então, eu gostaria de chamar a atenção, acho que esse assunto não pode ser definido assim, porque a Câmara decidiu, e a gente aqui, porque está mexendo com 89 departamentos, 40 e poucas unidades. Vamos mexer, vamos fazer então um estudo abrangente, colocando aluno também participando das plenárias. É isso que eu queria. Eu queria que isso ficasse para a Estatuinte. Aliás, nós temos que acelerar a Estatuinte, que essa Estatuinte virou novela. Está entendendo? A UF precisa do Estatuto. O Estatuto da UF está ultrapassado, mas nós temos que fazer isso dentro da legislação e com muito cuidado. A Proger foi clara aqui. A não ser que se faça, de repente, cada departamento ou cada unidade pode encaminhar para ser aprovado aqui, não como um todo. É isso. Mas aí só esse projeto só se refere no estatuto. Só para então fazer aqui um esclarecimento aí, o conselheiro Paulo César, a gente está falando aqui, o artigo 36 do Estatuto, ele fala na composição do colegiado da unidade, né? Então, o colegiado da unidade, ele, diferentemente do departamento, né, que a plenária departamental fazem parte todos os professores, né? Então, não é um colegiado votado. O colegiado da unidade, ele é eleito, é por voto. Então, há uma diferença, há uma peculiaridade do departamento e há uma peculiaridade da unidade.
Então, para você montar um colegiado de unidade, não é todo docente ou todo servidor técnico ou todo estudante que é membro. É formado uma chapa, como está no Estatuto. Então, o artigo 36, ele se refere à composição do colegiado da unidade. E lá, no artigo 36, ele prevê a participação do docente e do estudante, mas não prevê a participação do servidor técnico administrativo. Então, para o diretor da unidade, eu vou usar um termo que não me agrada, a gente permite a participação do técnico administrativo. Essa aqui é a verdade. E na hora de colocar um assunto em votação, o servidor técnico administrativo não tem direito ao voto. Ele tem direito à voz, ele participa e tal. Porque se ele votar, qualquer outro colega pode ir lá e anular aquela reunião. Por quê? Porque não está previsto no Estatuto. Então, essa é a minha preocupação como diretor da unidade, porque eu fico constrangido de ter que, no momento de colocar um assunto em votação, não permitir o voto de um servidor técnico administrativo que está ali na forma de convidado da reunião. Então, a preocupação é essa, e vejo que nós estamos numa situação aí numa anomalia, eu diria, porque no Conselho Universitário nós temos a participação do servidor técnico do segmento, mas no colegiado da unidade nós não temos. Temos somente previsto a participação do docente do servidor docente e do estudante. E eu acho que poderíamos resolver isso dessa maneira. Já a questão do departamento, eu vejo aí, eu concordo com o meu amigo Paulo César, professor Paulo César, que no departamento eu já acho um pouquinho mais complicado, porque no departamento nós não temos uma plenária, aliás, o departamento é uma plenária, nós não temos uma chapa eleita, nós não temos um conselho do departamento. Aí eu já acho que realmente careceria de nós amadurecermos, discutirmos um pouco mais essa questão. Mas acho que no colegiado da unidade talvez nós pudéssemos resolver dessa forma. Esse é o meu sentimento. Paulo César. Desculpa, senhor presidente. Só queria enfatizar o seguinte, eu sou favorável em qualquer instância, mas nós vamos mexer com 49 unidades, e a minha preocupação tem sido o seguinte, constantemente, esse é um assunto, a gente vem aqui e altera o estatuto atual. Então, nós estamos na seguinte situação na UF hoje. Nós temos um estatuto antigo, mas em termos judiciais ele está valendo, em termos jurídicos ele está valendo, caduco, mas está valendo. Temos uma estatuinte, que não sei se por interesse político não sai nunca, e no meio do caminho nós temos uma colcha de retalho. Todo dia nós fazemos o seguinte, uma alteração ao estatuto, e que mexe com a vida, nós vamos, nesse caso específico, 49 unidades. Eu concordo contigo. 36, eu concordo contigo. Você fica constrangido, a gente pode ficar na engenharia, mas eu acho que a coisa tem que ser feita em bloco. Nós temos que estudar isso de uma maneira global, não é só a unidade. Tem que pensar a participação de aluno e funcionário nas coordenações de curso, nos departamentos, e isso significa estatuto. Nós não podemos ficar com uma colcha de retalho. Cada dia a gente se reúne aqui, altera. Hoje a gente não sabe qual é o estatuto vigente da UF. Tem um antigo que já foi alterado e virou uma colcha de retalho. Então a minha preocupação é o seguinte, eu acho que isso tinha que ficar por um estudo global da coisa. Eu fico preocupado com isso. Tá? Eu voto não por essa decisão, infelizmente. Bom dia novamente. Esse é um tema um tanto delicado, porque ele trata exatamente de um dos aspectos mais frágeis do nosso atual Estatuto da Universidade. De fato, nós estamos com um estatuto, o arcabouço jurídico como um todo, extremamente defasado. Há pouco tempo, o Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito, por incentivo, uma provocação dos estudantes por meio do centro acadêmico, mudou o seu quadro de cadeiras de representantes, exatamente por fazer um estudo com os estudantes sobre a Lei 9.394, a conhecida LDB, Lei de Diretrizes Básicas para a Educação. O seu artigo 56, para quem é do movimento estudantil já conhece mais um tempo, é um artigo que prevê a gestão democrática.
E é explícito nessa norma superior, inclusive ao Estatuto, que 30% da comunidade acadêmica deve fazer parte de qualquer fórum deliberativo das instituições de ensino no Brasil. Então, por se tratar de uma norma superior ao Estatuto, esse foi o entendimento, inclusive, dos professores da Faculdade de Direito, os professores de Direito Público, professores constitucionalistas, professores que têm um conhecimento de que essa norma ela já deveria ser aceita dentro do nosso arcabouço jurídico. E, a partir daí, os estudantes saíram de 2 cadeiras de representatividade para 9 cadeiras. E os servidores ganharam assentos no departamento. Eu acho que isso é um fato inédito e eu acho que isso deveria ser observado pela universidade, já que a gente está em 2014 e a LDB é de 1996, para a gente entender o quanto nós estamos atrás em concepção de normas para a educação superior. E aí, eu faço essa defesa no sentido que a gente tem que preservar os espaços de discussão, assim atendendo a comunidade acadêmica como um todo. Não só a participação dos professores e estudantes, mas também dos técnicos, inclusive dos comunitários, dos que estão ao redor da universidade. A universidade ela não se restringe ao espaço da sala de aula. A universidade ela é composta por um eixo muito maior de participantes em que estão integrados dentro da nossa sociedade. Então, faz todo sentido a sociedade para dentro da universidade debater de como que ela vai decidir suas coisas. E aí acho que é a defesa de que a gente, nesse ponto, professor, a gente tem que caminhar no sentido contrário. Não de normatizar, no sentido de retirar o voto dos servidores para que as votações não sejam anuladas, mas sim a gente regulamentar as votações das cadeiras dos servidores para que eles tenham direito e tenham voz, não só eles, mas também como mais estudantes dentro dos fóruns, tanto de departamento, colegiado de curso, colegiado de unidades, e que essas reuniões elas sejam válidas, elas que não sejam invalidadas, ou os diretores sejam constrangidos no momento de impedir a participação dos servidores. Bom, então você entendeu exatamente qual é o espírito da resolução, que é exatamente isso. Nós estamos de acordo, né? Pois não, conselheiro. Na verdade, eu só queria alertar, a gente está concedendo a palavra e até é uma discussão extremamente útil e importante, mas eu só queria lembrar a todos os conselheiros que está se prevendo uma alteração estatutária. Exatamente. Para qualquer alteração no estatuto, a gente tem que ter quórum qualificado, que hoje não temos. Eu já tinha conversado aqui com... Não, tudo bem, está perfeito. Então, conselheira Lívia com a palavra, depois vou dar a palavra também aos outros que pediram, porque vai enriquecendo a discussão. Bom, eu queria lembrar que na nossa greve, última greve, um dos pontos de pauta é a questão da democracia na universidade. E nós estamos reivindicando junto ao MEC, que até agora nada andou, é que o técnico administrativo também tenha direito a disputar o cargo de reitor. Então, nós como técnicos, somos qualificados também, porque só os professores podem hoje concorrer à vaga de reitor. Nós temos companheiros técnicos que têm doutorado e que podem também concorrer à vaga de reitor. Então, e nós já fizemos alteração no estatuto para que antes os técnicos não podiam ser representantes no conselho. Hoje nós temos no conselho deliberativo do AP, também nós fomos eleitos com chapas, nós estamos. Eu não sei qual o estranhamento dos técnicos, porque os técnicos ainda não participam dos colegiados ainda, né? Eu acho que tem que ter essa alteração, sim, já é para ontem. Acho que os aposentados também têm direito a votar também. Eu acho que os aposentados têm que... a questão da democracia tem que ser ampliada, coisas que a gente nunca discute, a questão dos aposentados, que não podem ainda participar das chapas do Conselho Universitário, os aposentados que não podem votar para reitor. Em outras universidades, os aposentados já votam, isso não é nada, ninguém está inventando a roda aqui. Então, eu acho que está...
Só uma coisa que se falou que também não pode o técnico substituir os estudantes, né? Tem que ampliar as vagas, né? Então, assim, é absurdo que se fale que se tire as vagas dos estudantes. Nós queremos a ampliação das vagas, né? Quanto mais se discutir, quanto mais democracia tiver na universidade, menos vai ter abuso de poder, menos vai ter autoritarismo na universidade que está se acontecendo. Acho que é para essa discussão. Conselheiro Paulo, que é uma complementação, depois a conselheira que pediu a palavra. Temos mais algum inscrito, além daqueles que já falaram? Só para me orientar. Não. É rápido. É o seguinte, eu queria parabenizar a Lígia, porque eu também penso que nós temos que ampliar e avançar. No século XXI, nós temos que avançar. Essa ideia de o reitor ser um técnico administrativo, isso não tem nada demais, pô. Isso em qualquer lugar. Isso é lógico. Eu, no meu contato diário com a área acadêmica e com a área técnico-administrativa, eu verifico o seguinte, por exemplo, coordenação de curso. Nós temos na universidade muitos técnicos de assuntos educacionais muito mais bem preparados que os nossos coordenadores, que são docentes. Entendeu? Eles estudaram para aquilo. Então, o professor assume como coordenador, vai aprender ainda. Quando consegue aprender tudo de uma coordenação, terminou o mandato dele. E nós temos técnico administrativo, principalmente a categoria de técnico assuntos educacionais, muito bem, assim como essa, tem outras aqui. Então, eu quero parabenizar que nós temos que avançar nisso. E nós temos que fazer um estudo em conjunto disso tudo. Bom dia a todos. Eu queria até complementar a questão que foi falada, que hoje, na legislação, nos institutos federais de ensino, os técnicos administrativos já podem disputar a reitoria. Isso já é na lei, isso já está colocado. O que a gente briga agora é para que isso aconteça também nas universidades, porque nos institutos federais já existe essa legislação. Eu acho que a gente tem que pensar o momento de hoje a partir da questão que nós, técnicos administrativos, assumimos uma nova identidade dentro da universidade. Ou qual é essa nova identidade? Porque até o nosso novo plano de carreira, a gente era reconhecido pela negação, ou seja, nós éramos dentro da universidade os não docentes. A universidade tinha o docente, o estudante e os não docentes, que éramos nós. Então, a partir do momento que foi construído o plano de carreira, o PCCETAI, então, esse resgate da verdadeira identidade, do papel do técnico, né, dentro da universidade, começou a caminhar. Em relação à questão da representação, já está tarde, né, para que ela aconteça, né, porque a gente há um bom tempo já tem representação no Conselho, deveria ter também a representação no Conselho de Ensino e Pesquisa e no Conselho de Curadores, porque talvez muitas pessoas não saibam, mas a gente tem muitos técnicos na universidade trabalhando com pesquisa. Né? Tem outras universidades, inclusive, que têm técnicos que coordenam o projeto de pesquisa, como acontece isso na UFRJ. Agora, em relação à questão da gente estar discutindo isso nesse momento e ter um estatuto que é antigo, eu queria lembrar aos senhores que a última comissão para tratar dessa questão do estatuto, a qual eu fiz parte, já entregou esse trabalho há muito tempo na direção do Conselho. Esse trabalho está pronto, e aí a Câmara de Normas, até a época, começou a convocar os conselheiros para que elas assistissem às reuniões, para que a gente já viesse para cá com o material discutido. E poucos, ou quase nenhum conselheiro se predispôs a ir lá e assistir, onde a gente estava discutindo o que foi sistematizado, o que era do antigo, o que continua em vigor, porque muitas pessoas pensam que não tem, mas tem muita coisa da colcha de retalho que está em vigor. Por exemplo, a extinção dos centros. Os centros foram extintos. Era um assunto que era do interesse da maioria, então aconteceu. Então a gente tem que estar muito, muito tranquilo e pensar o seguinte: a gente não pode, nessa modificação do estatuto, estar só preocupado com coisas que dizem respeito ao nosso universo restrito. A gente tem que pensar a instituição como um todo. E já passou do momento, como eu costumo dizer, do segundo segmento, que eu coloco sempre, é o segundo segmento na universidade, não é um segmento de segunda. Então, a gente tem que estar, essa representação, a democracia dentro da universidade, não é possível que a universidade não dê esse exemplo para a comunidade. E a questão também, em relação às coordenações de curso, é que os estudantes eles já têm assento, né,
na plenária da coordenação de curso, o técnico que não tem. E o que estava sendo proposto agora pelo conselheiro Wilson é para dar partida nisso, começando na unidade. Eu acho que, como não tem o quórum qualificado, mas eu acho que não era nada demais a gente tentar na próxima sessão do conselho, fazer um esforço para ter esse quórum qualificado e a gente aprovar isso, né, de uma forma de que a gente já comece a democracia por essa decisão. Bom, senhores, então, ouvidos os conselheiros que quiseram se manifestar, eu vou retirar o processo de pauta, tendo em vista a inexistência de quórum qualificado para aprovar a matéria hoje. Então, esgotamos a pauta, nada mais havendo a tratar. Agradeço a tempo de todos e considero encerrada a reunião. Muito obrigado.